Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Beto Ramos e esse é o programa Café com Espiritismo. Um programa diário que aborda temas da filosofia, de conhecimentos gerais e de espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 16 de setembro de 2021 e está no ar Café com Espiritismo. Notícias, informações, dicas importantes e mensagens você acompanha só aqui no Café com Espiritismo. E nós já trazemos para vocês as efemérides, os fatos históricos, as personalidades e o dia na história. Dia na história. O dia 16 de setembro é a data da morte da ativista feminista, bióloga e política paulista Berta Lutz. Nessa ocasião, 16 de setembro, nasceu o cantor e compositor de jazz norte-americano John Carl Hendricks, o John Hendricks. É no dia 16 de setembro que morre o compositor paulista Carlos Gomes. E nessa ocasião também nasceu a atriz paulista Yara Amaral, conhecida por sua atuação no teatro, cinema e televisão, que faleceu na tragédia do Baton Rouge no Réveillon de 1988 para 1989. O dia 16 de setembro é a data de nascimento do cantor e compositor de samba fluminense José Flores de Jesus, o Zequete. 16 de setembro é o Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio, data reconhecida pela Organização das Nações Unidas. Notícias do Brasil e do mundo é aqui no Café com Jornal. Compositores e obras musicais que quiserem integrar a 24ª Bienal de Música Brasileira Contemporânea já podem se inscrever na chamada pública até o dia 24 de setembro. O evento é promovido pela Funarte, a Fundação Nacional das Artes, vinculada ao Ministério do Turismo. A seleção vai premiar 48 obras com R$ 1.500. Podem concorrer os autores brasileiros ou estrangeiros que morem no Brasil por pelo menos 3 anos, que tenham composto peças musicais a partir de 2007 e que não tenham sido contemplados em seleções anteriores do evento. Para o Ministério do Turismo, o prêmio é um reconhecimento fundamental e contribui para dar andamento ao setor cultural muito afetado pela pandemia. Ao todo, o edital vai distribuir R$ 500 mil. Os interessados precisam anexar a partitura em PDF no ato da inscrição com o nome do autor e a data de composição, além de arquivos de áudio e documentos. Tudo isso deve ser enviado pelo candidato para o e-mail bienalxxiv@funarte.gov.br. O evento vai acontecer entre os dias 14 e 21 de novembro deste ano e vai homenagear compositores que se tornaram referência na música brasileira contemporânea, assim como foi feito nas edições passadas. A expectativa é que o resultado da seleção seja divulgado no próximo dia 8 de outubro. A Bienal de Música Brasileira Contemporânea foi criada em 1975, inspirada nos festivais de música da Guanabara. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolveu a medida provisória que alterava as regras de moderação de conteúdo e de perfis em redes sociais. Agora a medida está rejeitada e perdeu seu efeito legal, tendo sua tramitação encerrada na Casa. Entre as regras, a MP estabelece que não haverá exclusão, suspensão ou bloqueio da divulgação de conteúdos gerados pelos usuários, nem de serviços e funcionalidades dos perfis nas redes sociais, exceto nas hipóteses de justa causa. Essas hipóteses terão de ser motivadas, ou seja, devem ser previamente justificadas. O ato de devolução da medida provisória foi lido no plenário da Casa. Pacheco destacou ainda que a MP tratava de questões relativas ao exercício de direitos políticos, à liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento. Esses pontos não podem ser tratados por medida provisória conforme previsto na Constituição Federal.
Pacheco afirmou também que o tema da MP devolvida é alvo de debates no Congresso Nacional, com a discussão de projeto de lei que tem o objetivo de combater a disseminação de notícias falsas em redes sociais. Esse PL já foi aprovado no Senado e está em debate na Câmara dos Deputados. E não foi só no Congresso que a MP foi assunto. A ministra Rosa Weber, do STF, o Supremo Tribunal Federal, suspendeu na noite desta terça-feira a eficácia dessa medida. Na decisão, a ministra atendeu ao pedido de liminar feito por partidos políticos e pela OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Segundo Rosa Weber, a medida não cumpre os requisitos legais de urgência. Além disso, a ministra demonstrou preocupação com as consequências da MP, destacando que a propagação de fake news, discursos de ódio, ataques a instituições e à própria democracia são um dos maiores desafios contemporâneos à conformação dos direitos fundamentais. A medida provisória que altera o Marco Civil da Internet e as regras de moderação foi editada pelo governo federal no dia 6 de setembro. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque. O incêndio na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, ainda não está controlado e desde domingo já destruiu uma área correspondente a 8.000 campos de futebol. A suspeita dos bombeiros é que o fogo tenha começado na trilha que dá acesso ao Vale da Lua, um dos locais mais visitados na região. Logo, as chamas se espalharam pela área de proteção ambiental Pouso Alto. Nessa terça-feira, os esforços se concentraram na Serra do Segredo e em uma faixa entre o Vale da Lua e o Parque Estadual Águas do Paraíso. As prioridades são a preservação de casas e evitar a morte de animais, principalmente perto da Cachoeira do Segredo, um dos principais pontos turísticos da Chapada e onde existe maior concentração de moradores. Um helicóptero do Corpo de Bombeiros de Goiás e 2 aviões do ICMBio, Instituto ligado ao Ministério do Meio Ambiente, estão no local, junto com uma força-tarefa com mais de 150 profissionais, entre bombeiros militares do estado, brigadistas e voluntários. O Vale da Lua foi reaberto nessa terça, enquanto o acesso à Cachoeira do Segredo foi fechado. Os parques Nacional da Chapada dos Veadeiros e Estadual Águas do Paraíso permanecem abertos aos visitantes. O Instituto Nacional de Meteorologia declarou alerta laranja de perigo devido ao clima seco na região. Não existe previsão de chuva e os termômetros vão se aproximar dos 40 graus durante toda a semana. Além do calor, a umidade relativa do ar pode chegar a 10% todos os dias até sábado. O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros faz parte do roteiro internacional de turismo ecológico e é patrimônio da humanidade. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. O Café com Espiritismo traz para você dicas de hábitos saudáveis. Se você é fumante e está pensando em se livrar dessa dependência que traz tantos prejuízos para a sua saúde, saiba que foi a melhor decisão que você já tomou. Porém, é preciso saber que o caminho até abandonar esse mau hábito totalmente não é fácil. Mas olha, você não vai desistir antes de começar. Os benefícios para aqueles que param de fumar são numerosos, muito maiores do que essas pequenas dificuldades que você enfrentará. Então vamos a algumas dicas para te ajudar. Mude o seu cotidiano. Elimine da sua vida hábitos e objetos que te levam a acender um cigarro automaticamente. Cada pessoa tem um funcionamento próprio e você deve estudar quais são as ideias que te inspiram a acender um cigarro. Feito isso, elimine. Faça do momento de fumar o menos prazeroso possível. Há uma composição química no cigarro que te desperta o sistema de recompensa do cérebro. Além disso, o momento de fumar costuma estar relacionado a contextos agradáveis, como a cervejinha no happy hour, a pausa no trabalho, a companhia de amigos. Então, em vez de acender o cigarro na companhia de amigos e colegas, faça sozinho. Não alie o hábito do tabagismo a outros atrativos, como aquela cervejinha. Então faça sem nenhum acompanhamento. O método de marcar data para parar de fumar não é muito bom. Então, pare de fumar. Você pode escolher parar de uma vez só ou parar aos poucos. Mas se lembre que há malefícios quando você abruptamente para com esse hábito.
Em muitos casos, apresenta-se sintomas da síndrome de abstinência. Ela é causada pela falta de dopamina, um neurotransmissor, ligado ao prazer que tem sua produção estimulada pela nicotina. Por isso, esse método de parar de fumar de uma só vez funciona para aqueles que têm padrão de consumo do cigarro de leve a moderado. Se você é daqueles que tem alto grau de dependência do cigarro, então pare aos poucos. É mais interessante essa parada de modo gradual. Nesse caso, vá reduzindo em percentuais o número de cigarros que você consome a cada 7 dias, até que você faça o abandono pleno. Comece reduzindo 10%, 15% e aí sucessivamente a cada 7 dias. Contudo, é preciso estar atento para que o seu plano de parar de fumar gradualmente também não se torne uma desculpa para adiar a decisão. Atrase o horário do primeiro cigarro. Outra dica importante é que se você quer parar de fumar e está acendendo seu cigarro às 6 da manhã, faça isso às 7. No dia seguinte, espere mais um pouco e acenda mais tarde. E assim por diante, dentro daquela ideia de diminuir a quantidade de cigarros diário, semanal e mensal. Uma outra forma que você pode tentar vencer a crise de abstinência é recorrer aos substitutos da nicotina, chiclete, adesivos, entre outros que estão disponibilizados no mercado. É importante também, se você tem um alto grau de dependência, buscar uma ajuda médica e psicológica. Amor à sabedoria. Está no ar o Filosofando. Educação moral segundo o Espiritismo. Educar é dar a alguém os cuidados necessários ao pleno desenvolvimento de sua personalidade. Dar ensino, instruir e transmitir o saber são sinônimos de educar. Quem transmite, transmite alguma coisa. No caso dos cuidados necessários para o pleno desenvolvimento da personalidade humana, sabemos que o ato passa por um processo. Processo esse denominado educação. Quando o assunto é educação moral, segundo o Espiritismo, é cabível questionar: o Espiritismo educa? O que a doutrina espírita define como moral? Pesquisando nas obras produzidas por Allan Kardec, especialmente em O Evangelho segundo o Espiritismo, iremos nos deparar com tópicos onde seu autor denominou de Instruções dos Espíritos. Encontramos também, em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec tratando do ensino dos Espíritos. Portanto, se deduz que o Espiritismo educa por meio do ensino dos Espíritos, isto é, de suas instruções. Resta saber, então, quais assuntos ou temas são objeto do ensino e das instruções dos Espíritos. Trata-se da doutrina espírita, ou seja, um conjunto de comportamentos que, tornados hábitos pelo indivíduo, o levam a viver bem. No entanto, a racionalização, coisa diferente de racionalidade, levará a diversas indagações que desvirtuam o sentido objetivo que se pretende atingir. Para manter o intérprete no curso, esclarecemos que as comunicações destacadas por Allan Kardec sobre espíritos felizes, infelizes e endurecidos demonstram que o modo como cada um conduziu suas encarnações pretéritas repercutem na sua vida espiritual. Trata-se, pois, das consequências de natureza moral. Por isso, é imperativo definir moral segundo o Espiritismo. E isso nos permite compreender a educação moral também segundo o Espiritismo. Em O Livro dos Espíritos, o ensino destes espíritos, cujo degrau é de superiores, não deixam dúvidas. A moral é definida como regra da boa conduta.
E nesse caso, se conduz bem aquele que sabe definir e fazer diferença entre o bem e o mal. O bem é fazer tudo tendo como objetivo o bem de todos. Fazer tudo para o bem de todos é observar a lei divina. O bem é tudo o que está conforme à lei de Deus, e o mal é tudo o que infringe essa lei. No plano da educação moral, segundo o Espiritismo, é preciso levar em conta 2 pontos cruciais: o livre-arbítrio e a autonomia do espírito. Nesse caso, o ser humano, antes de tudo, precisa crer em Deus, isto é, compreender seus atributos, sua perfeição. Chegado a esse ponto, é preciso querer saber. Para saber, isto é, para conhecer, todo indivíduo possui a faculdade da inteligência. E é ela quem permite discernir, fazer diferença entre o bem e o mal. É preciso destacar que esse discernimento está sempre em relação com o acervo de conhecimento adquirido pelo espírito, o seu patrimônio, aquela verdadeira propriedade que ele levará após o desencarne na matéria. Por fim, alguém poderia dizer: mas mesmo com a inteligência e o aprendizado, é possível errar, uma vez que tudo está correlacionado com o conhecimento adquirido. Em O Livro dos Espíritos, há resposta objetiva e categórica a esse sofisma. De forma alguma. Há uma receita infalível presente na cultura da humanidade há vários milênios. Trata-se da regra do bem proceder. Fazer ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse, e não fazer ao outro o que não gostaria que o outro lhe fizesse. E agindo assim, alguém poderia dizer mais: eis aí o cumprimento de toda a lei e os profetas. Café com Espiritismo. É hora da mensagem espírita. A necessidade da encarnação. A encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é que lhe estão sujeitos. A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar os ajuda a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe no princípio da existência como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhe concede, retardam o seu progresso. E é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem. E é então que a encarnação se torna um castigo. No item 25 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, Allan Kardec, falando sobre a necessidade da encarnação em Paris, no ano de 1859, perguntou ao Espírito São Luís se a encarnação é punição e somente os espíritos culpados é que lhes estão sujeitos. A resposta objetiva é que a encarnação é uma necessidade dos espíritos. O seu objetivo é proporcionar o desenvolvimento da inteligência do espírito por meio das atividades que serão desempenhadas na vida corpórea. Cada ser corresponde aos propósitos de Deus,
Cada um começa no mesmo ponto de partida comum, sem qualquer privilégio. A encarnação é estado transitório. Nelas, o espírito passa pela prova do uso do livre-arbítrio. E é o uso dessa liberdade que torna necessário para os espíritos encarnar mais ou menos vezes. Ainda neste texto, nós vamos encontrar uma observação que seria importante em nossa meditação. Uma comparação vulgar nos fará melhor compreender esta diferença. O estudante não atinge os graus superiores sem ter percorrido a série de classes que o levam até lá. Essas classes, por mais trabalho que exijam, são um meio de atingir o fim e não uma punição. O estudante laborioso abrevia a caminhada, encontrando menos dificuldades. Acontece ao contrário com aquele que a negligência e a preguiça obrigam a repetir certas classes. Não é, porém, o estudo que constitui uma punição, mas a obrigação de recomeçá-lo em cada classe. É o que se passa com o homem na Terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no começo da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver a inteligência. Mas para o homem esclarecido, em que o senso moral está largamente desenvolvido e que se vê obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal cheia de angústias, enquanto já podia ter atingido o fim, é um castigo pela necessidade em que se acha de prolongar sua permanência nos mundos inferiores e infelizes. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente para o seu progresso moral, pode franquear de uma vez os graus intermediários que o distanciam dos mundos superiores. Os espíritos não poderiam se encarnar uma só vez no mesmo globo e passar suas diversas encarnações em diferentes esferas? Esta opinião seria admissível se todos os homens estivessem na Terra, exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças existentes entre eles, desde o selvagem até o civilizado, revelam os graus que têm de percorrer. A encarnação, aliás, deve ter uma finalidade útil. Ora, qual seria a finalidade das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem qualquer proveito, nem para elas, nem para os outros? Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pelas reencarnações no mesmo globo, quis que os mesmos espíritos se ponham de novo em contato, tendo assim ocasião de reparar suas faltas recíprocas. E tendo em conta as suas relações anteriores, quis ainda fundar sobre uma base espiritual os laços de família, apoiando numa lei natural os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. É isso então, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe sua impressão em comentário. Um forte abraço e até o próximo Café com Espiritismo. Fui! Este foi o nosso programa Café com Espiritismo. Um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.